um estudo, dando continuidade ao capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos inspire sempre, né? Nos auxilie a compreender as lições que os Espíritos nos trazem. Bom, ontem eu encerrei o nosso estudo comentando a questão 27, e eu achei muito interessante, porque a Amabile, logo após eu finalizar o estudo, ela me mandou uma questão no WhatsApp. A Amabile, se estiver aí, pode mandar outras questões, viu, Amabile? E se alguém também tiver outras questões, pode não só mandar para mim no WhatsApp, como pode também colocar aqui nos comentários, porque eu leio todos os comentários no final do estudo. Então, a gente pode, de repente, trazer as questões à baila, como eu estou fazendo agora. E a questão da Amabile foi muito interessante, porque ela perguntou assim: são então os espíritos crísticos que utilizam esse fluido cósmico universal para a criação dos planetas? O que se fala na Gênesis? Mas ao invés de Deus criou o céu, a terra, etc., são os cristos? Essa pergunta da Amabile. Vocês vão se recordar que na questão 27, nós falamos dos 3 elementos que nós vamos encontrar no universo: Deus, Espírito e matéria. Mas no texto da resposta, os Espíritos nos falam do fluido cósmico universal. E falam justamente que ele é a matéria elementar, a matéria primitiva, e afirmam eles que esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, que é dele que os espíritos se utilizam. Então vamos lá, a questão da Amabile. Eu respondi para ela ontem, mas aqui eu queria colocar a par, né, no nosso estudo, porque eu acho muito interessante esse tema. Boa noite, Viviane, boa noite, Tiago, Suzeli até agora, e quem está mais chegando por aqui. E é muito interessante, porque eu já havia visto sobre esse tema uma palestra do Haroldo Dutra, que é um profundo conhecedor da Gênese. Ele, inclusive, traduziu o Novo Testamento, porque ele conhece o hebraico. E nessa palestra, o Haroldo vem explicar melhor o sentido do que está escrito na Gênese. Quer dizer, a palavra em hebraico utilizada na Gênese e traduzida para nós como sendo Deus, na verdade, em hebraico, ele usa Elohim. E o Haroldo vem explicar, e eu achei realmente, em outras pesquisas, que é isso mesmo. Elohim é um plural. Então, Elohim vai também mudar conforme o contexto em que ele se insere. Daí muitos tradutores e muitos estudiosos acharem que, na verdade, Elohim é Deus, Criador, mas outros dizendo que Elohim também poderia ter sido utilizado como deuses, anjos ou homens poderosos. É interessante que Elohim é plural, Eloá é que é o singular. E a tradução do hebraico Eloá é divindade, denotando poder, força e majestade. Nós vamos ver o uso de Eloá, segundo alguns estudiosos, falam muito no Antigo Testamento, principalmente no livro de Jó. O escritor do livro de Jó empregou a palavra Eloá 42 vezes, né? Então, colocando o que os espíritos falam no texto dessa resposta à questão 27, colocando essa questão de interpretação que Haroldo apresenta e outros estudiosos apresentam, de que Elohim poderia ter essa conotação plural, nós vamos então pegar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e lá no capítulo 1, Emmanuel escreve: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Continua ainda, mas eu vou ler só o próximo trecho.
essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, e aí ele começa a falar das reuniões que estes seres crísticos, sob a direção de Jesus, no nosso sistema solar, eles se reuniram, então, para definir a formação do sistema, e especificamente, Emmanuel está falando da formação da Terra. Mais adiante um pouquinho, eles ainda vão grafar nessa computação de valores cósmicos, quer dizer, Emmanuel está descrevendo a formação do sistema solar. E especificamente ele está trabalhando da formação da Terra. Para nós, a nossa ciência fala que isso se deu há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás. Mas o próprio Emmanuel diz que os nossos cálculos não são assim tão aproximados. Enfim, Emmanuel ainda escreve, nessa computação de valores cósmicos, em que laboram os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. Prestem atenção. Laboram os operários da espiritualidade, quer dizer, estes seres crísticos, espíritos puros e perfeitos, sob a orientação misericordiosa do Cristo, trabalham eles decidindo a formação do satélite terrestre. E aí nós voltamos lá na resposta à questão 27. Como estes seres crísticos procedem a este trabalho segundo a vontade de Deus, mas de criar, formar sistemas planetários, planetas. É através da manipulação do fluido cósmico universal. Vale dizer que tudo em o universo está imerso neste oceano de energia primitiva, de energia elementar. Nós, encarnados, e mesmo nós ainda, espíritos medianos, podemos assim dizer, nós também somos co-criadores, segundo a vontade do Pai, mas nós conseguimos, por hora, manipular, mexer, modificar elementos físicos ou químicos, dando origem a outros, mas estes elementos que nós manipulamos são todos derivados do fluido cósmico universal. Nós podemos supor que somente os espíritos crísticos, espíritos puros, eles sim, manipulam e dão formação utilizando-se do fluido cósmico universal. Essa matéria primitiva, matéria elementar. Então, respondida a questão da Amable, que eu quis trazer para vocês porque eu achei muito interessante, nós vamos ainda nessa questão 27, vermos a pergunta que Kardec faz na linha A, dessa mesma questão. Esse fluido, ele está falando do fluido cósmico universal, será o que designamos pelo nome de eletricidade? Respondem os espíritos. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Ou seja, o fluido cósmico universal, dele surge tudo o que nós conhecemos e ainda o que desconhecemos em relação à matéria do universo. Então, o nosso fluido vital, por exemplo, é esse que nós estudamos, que auxilia na manutenção da vida do nosso corpo físico, funcionando como uma eletricidade, entre aspas, no nosso corpo físico. O nosso fluido vital também deriva do fluido cósmico universal. Então, é isso que Kardec está falando. Kardec não, que os espíritos, que o fluido elétrico é derivado do fluido cósmico universal, o fluido magnético e o fluido vital também. Guardem a informação.
Na questão 28, Kardec pergunta por sua vez: pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? E aí os espíritos respondem a ele: as palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre provém de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Olha, mais uma vez ele falando. Toda vez que as respostas dos espíritos trouxerem alguma informação desse teor, eu vou ressaltar para vocês. Mais uma vez, eles nos falam que a nossa linguagem é incompleta para exprimir aquilo que nossos sentidos físicos não percebem. Daí, eles em outros pontos anteriores, e nós vamos ver ainda posteriores, nos dizerem que, por enquanto, nós temos acesso a algumas informações, porque não é possível que nós tenhamos contato com toda a imensidão que existe em um universo em relação à obra da criação, porque nos falta sentido, nos falta faculdade, entre outras palavras, nos falta evoluir. Na medida em que, como espíritos, vamos evoluindo, os nossos conhecimentos se aprofundando, a nossa capacidade de amar também se aproximando, nós nos utilizaremos de energias cada vez mais sutis. E essas energias cada vez mais sutis imprimirão nos corpos que nós nos utilizamos nas nossas experiências de, digamos assim, funções mais detalhadas, mais específicas, mais pronunciadas. Em outras palavras, como espíritos mais evoluídos, nós veremos mais, ouviremos mais, sentiremos mais, compreenderemos mais, bem mais. Eu acho que nós tivemos um probleminha agora. Retornou? Acho que retornou. Acho que foi rápido, né? Uma boa noite a todos que estão aqui. Alberto, Amabile, Renato, Maria Lúcia, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, então. Achei que fosse ter uma interrupção da internet, mas foi só um segundo aqui para mim. Bom, Kardec, então, nessa resposta, ele vem dizer que um fato é predominante no comentário que ele faz à resposta dos espíritos. Ele vem dizer que é possível se constatar a matéria sem inteligência e o princípio inteligente independente da matéria. Mas a origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Isso no século XIX, isso ainda persiste. É interessante que alguns espíritos vão dizer que para eles ainda é difícil dizer aonde termina a matéria e começa o espírito, ou vice-versa. Justamente por conta daquilo que nós estudamos ontem. Nós ainda, a nossa realidade como espíritos em escala mediana evolutiva é ainda de necessitarmos nos manifestar pela matéria. Então, até por conta das limitações naturais que nós temos, não tão somente no campo do raciocínio, mas no campo do nosso entendimento, é difícil para nós imaginarmos um ser sem, em absoluto, de matéria, né? Então, nós ainda, a realidade nossa é essa, de precisar da matéria. E Kardec, então, no final do comentário, porque é um comentário um pouco mais extenso, ele fala tanto que a inteligência quanto a matéria, para eles, ela ainda se apresenta distinta, para nós também. E então, por isso que ele o considerou como dois princípios constitutivos do universo. E finaliza ele: vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema que chamamos Deus.
E aí a gente acaba esse subtítulo, que foi Espírito e Matéria, e vamos entrar agora no estudo, ainda no capítulo 2, de propriedades da matéria. Esse assunto vai ser tratado por Kardec das questões 29 a 34. Na questão 29, Kardec pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Bom, primeiro vamos entender de forma bem simples o que é ponderabilidade da matéria. Bom, matéria ponderável é aquela que nós podemos pesar, medir, avaliar, apalpar. Então, entre outras coisas, quer dizer, traduzindo, Kardec pergunta assim: essa característica da matéria, poder medir, pesar, avaliar, apalpar, é um atributo essencial da matéria? É o que ele quer saber dos espíritos. E eles respondem: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. Quer dizer, então, da matéria como nós a entendemos, quer dizer, isso que nós podemos apalpar, pesar, medir, avaliar, é uma característica para nós essencial da matéria. Para essa matéria que nós entendemos, é. Mas eles querem dizer com isso que existem matérias em estados que nós não entendemos ainda. E aí eles falam: não, porém, da matéria considerada fluido universal. O que se entende por isso? Que a matéria fluido universal, nós não podemos pesar, não podemos medir, não podemos avaliar e não podemos apalpar. Mas ela ainda é matéria. Continuam eles: a matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, hoje fica mais fácil até para a gente entender esse raciocínio. No século XIX, Kardec explorou bem isso, porque a ciência ainda estava caminhando, né? A molécula já havia sido compreendida na ciência do século XIX, e eles já tinham alguma ideia do átomo, mas era ainda uma ideia diferente da que nós temos hoje. Quer dizer, lá no século XIX, a ciência ainda imaginava o átomo como sendo uma partícula densa, mínima, bem pequenina, mas densa, né? Hoje em dia, os conceitos são inúmeros. Nós sabemos, por exemplo, que o próprio átomo se subdivide em prótons, nêutrons e elétrons, e estes também se subdividem em quarks e outros. Então, hoje, a visão que nós temos, que a ciência nos auxilia a ter, acerca da matéria, é bastante, digamos assim, mais explicativa do que era no século XIX, né? Então, lá era mais difícil de nós trabalharmos este conceito da matéria sutil, etérea, né, que seria o fluido cósmico universal. Mas hoje já fica mais fácil, né? No exercício imaginativo, a gente sabe que se eu pegar uma pedra e eu começar a olhar nessa pedra com uma máquina potente, com esqueci o nome. Se eu começar a dividir a matéria, né? Me fugiu completamente a memória agora, vocês me desculpem. Eu vou achar o que nessa pedra? Eu vou achar moléculas. E se eu continuar visualizando nas moléculas, eu vou encontrar átomos. Nestes átomos, eu vou encontrar outros elementos, ainda como prótons, nêutrons e elétrons. Então, ou seja, eu posso compreender hoje que esta matéria sutil e etérea, que é o fluido cósmico universal, é a matéria elementar de tudo mais. Ou seja, o fluido cósmico universal é a base, é o elemento que, combinado, dá origem a todos os demais elementos que nós conhecemos e que dão origem à nossa matéria pesada. Na questão 30, Kardec pergunta: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos?
Respondem eles: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. É exatamente isso que nós falamos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o hidrogênio, que é o elemento mais simples da nossa tabela periódica, né? Segundo o que os espíritos estão nos afirmando, e a ciência está caminhando para comprovar exatamente isso, o nosso elemento simples, hidrogênio, é composto pela combinação do fluido cósmico universal. Olha só que coisa interessante. O elemento oxigênio, mais carbono, mais enxofre e mais fósforo, estes 4 elementos vão ser encontrados no ácido carbônico, no ácido sulfúrico, no ácido fosfórico, dependendo das proporções de cada um deles, ou seja, dependendo das combinações, das variantes da combinação, nós vamos ter desde um veneno até algo que pode ser utilizado para a nossa saúde, ou que é utilizado pela natureza. Então, eu quero que vocês compreendam esse fluido cósmico universal. Ele, sim, o elemento primitivo, que vai dar origem a todos os outros elementos. Vocês podem me perguntar assim, muito bem, então o fluido cósmico universal, combinado de determinada forma, sob diversas condições, ele dá origem aos elementos todos que nós vamos encontrar em a natureza da Terra, verdade? Verdade. Serão estes os mesmos elementos de Marte? Não. Pode ser até que algum seja muito próximo, ou até mesmo similar. Mas, como a combinação do fluido cósmico universal vai ao infinito as possibilidades dele se combinar. E é claro que aí vão ter interferência também condições tal como a gravidade, calor, luz solar, enfim, características planetárias. É claro que os elementos também que se originam do fluido cósmico universal também vão ser, digamos assim, ao infinito as suas variantes. Então, muito raramente nós vamos encontrar um planeta com a mesma tabela periódica, digamos assim, que a Terra. Porque essa combinação do fluido cósmico universal, para nós podemos dizer, é infinita. Na questão 31, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união em certas circunstâncias. Bom, aqui nessa resposta, nessa questão e nessa resposta, eu quero ressaltar para vocês um termo que os espíritos usam. Moléculas elementares. Lembram-se que eu falei agora há pouco que a ciência ainda caminhava lentamente no século XIX em relação ao estudo do que nós sabemos hoje como, por exemplo, da radioatividade, da física quântica, dos elementos atômicos? Muito bem. Então, naquela época, essas moléculas elementares seriam que para nós hoje seria falar-se o átomo, ou mesmo os seus elementos constitutivos, tá? Então, quando Kardec quer saber as propriedades da matéria, os espíritos dizem que são as modificações dessas moléculas elementares, por efeito da sua combinação, que dão origem às propriedades que ela vai apresentar. Eu não falei agora para vocês do ácido carbônico, do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico, que apresentam somente variantes de combinação entre os 4 elementos, oxigênio, carbono, enxofre e fósforo? Então, é exatamente isso. Então, a combinação do fluido cósmico universal origina elementos, e estes elementos, combinando-se, dão origem a outros. E aí as propriedades vão surgir justamente destas combinações. Questão 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som
As qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, respondem eles, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Kardec ainda coloca um comentário. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável, o que os vê em azul, outros vê em vermelho, o que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Isso em se falando entre nós que estamos encarnados e espíritos desencarnados nas faixas espirituais da Terra. Mas percebam que este é também um entendimento aplicado a todo o universo. Quer dizer, por que achar que só haverá vida fora da Terra se nas mesmas condições que a Terra apresenta? Em outros planetas, em combinações variantes do fluido cósmico universal, outras formas de vida, inclusive humanoides, né, ou, digamos assim, hominais, podem existir e viver relativamente muito bem, assim como nós vivemos. Se nós não soubéssemos tanto sobre o que há no fundo dos nossos oceanos, como dizer que haveria uma vida que seria possível de ser continuada lá? Quer dizer, existem os peixes num ambiente adequado que eles possam viver. E, em contrapartida, os peixes, se não conhecessem o que há fora da água, o que é mais razoável, né, nunca imaginariam que podia existir um ser que pudesse viver, por exemplo, respirando, né, o ar como nós respiramos. Enfim, eu quero que vocês percebam que esse é um entendimento que amplia a nossa visão, amplia de maneira muito profunda. E eu quero ainda trazer um outro pensamento para vocês, porque não eu não me iludo achando que aqui o que eu falo é regra. Eu quero instigar vocês, para que vocês meditem sobre aquilo que nós estamos estudando. Porque Kardec já disse que ciência e religião devem caminhar juntas, né? Porque a ciência sem a religião não consegue explicar fenômenos tão somente pelas leis materiais. E a religião sem a ciência, falta a ela apoio, né, confirmação. Mas eu quero que vocês pensem da seguinte maneira. Então, nós vimos até aqui o fluido cósmico universal, matéria primitiva, elemento primeiro da matéria. Recordem-se no Evangelho, vou citar uma simples passagem, na qual Jesus, a Amabile, que é perita lá na parábola das bodas, né? Então, Jesus é chamado, né? E ele auxilia na festa que se realiza, transformando água em vinho. Isso é magia? É milagre? Ou será que o Senhor, como Espírito crístico, com uma potencialidade de sabedoria inimaginável para nós, ou será que ele, detentor de conhecimento para tal, poder mental para tal, no exercício da sua vontade imperiosa, como ele demonstrou várias vezes, ele não saberia modificar a combinação do fluido cósmico universal, modificando-o da combinação que dá origem ao vinho, para que surgisse então, da água, para que surgisse então o vinho. Pensem sobre isso. Quero vocês pensando e meditando e trazendo para mim, né, as questões. Eu já vi aqui que a Amabile já trouxe outra questão. Ela colocou assim: se o fluido cósmico universal é a matéria primitiva, podemos dizer uma essência divina, já que originam tudo, comparado com a questão número 1? O fluido cósmico universal, Amabile, é a matéria criada pelo Criador. Aonde exatamente ele surge, como, nós não sabemos dizer. Mas nós sabemos que essa sim, uma criação divina. Veja bem, eu não estou falando que o fluido cósmico universal é Deus.
mas também ele, como matéria primitiva, é criação do Pai. Eu não sei se é isso que você quis dizer. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos nessas aulas rápidas que a gente vai tendo. Semana que vem a gente retorna para dar continuidade a partir da questão número 33. Eu agradeço a presença hoje do Carlos Caiafa, da Amabile, que eu falei, da Magali, a Maria Lúcia, e todos os outros que às vezes não estão conseguindo acompanhar ao vivo, mas que depois deixam seus comentários. Então, sintam-se à vontade para quem quiser, tiver perguntas, podem colocar aqui nos comentários, que depois eu olho, ou então podem mandar para o meu WhatsApp. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Até semana que vem, terça-feira.